Você pode usar, aleluia. Se Deus quer usar, deixa Deus usar. Se Deus quer usar, deixa Deus usar, aleluia. Diga comigo assim: Deus, eu sei que tu estás aqui. Põe a mão sobre o teu coração. Sai a banda água no estilo. E diga: esse aqui é o melhor lugar. Porque é onde a segunda casa, o Espírito Santo de Deus se faz presente no nosso coração. Pode chegar. Aleluia! 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 Olha para a pessoa que está lá e diga: de que lado você quer ficar? De que lado você vai estar? Você vai entrar no barco ou não vai? Vai entrar no barco ou não vai? Aleluia! Vamos adorar? Aleluia! O refrão da música é assim, ó. De que lado você quer ficar? De que lado você vai estar? Cante. De que lado você quer ficar? De que lado você vai estar?
Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Na verdade é Mike Mokai, é um nome composto, né? Mike americano, Mokai de árabe. Mas eu não sou nenhum, sou brasileiro, tá? Não é tudo plágio. Glória a Deus. Irmãos, estou muito feliz em estar aqui convosco pela primeira vez, aqui na cidade de Queimados, e segunda vez no estado do Rio de Janeiro. Desde já quero externar a minha alegria, os meus agradecimentos ao pastor Eduardo Souza pela ousadia, pela sabedoria no exercício da evangelização. Que Deus continue abençoando e honrando a sua vida e seu ministério. Quero também agradecer toda a conjuntura de obreiros aqui presente. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, bem como o pastor Gidilson e também nosso pastor Rodrigo. Deus abençoe grandemente. Trago a saudação do meu pastor presidente, pastor Irineu. Estou morando na cidade de Piracicaba, São Paulo, porém sou mineiro. Também trago a saudação do meu pastor setorial, pastor William Alvarenga. Quase que eu estou trocando o R pelo S de vocês, viu, cariocas? Mais um mês aqui eu me adapto. Glória a Deus. Para tanto, amados, eu vim com o propósito de ouvir e pregar a palavra de Deus, e gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Aleluia. Versículo 1 até o versículo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Vou ler para ganharmos tempo. Diz a palavra de Deus: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Pedagogicamente vou fazer menção ao versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém? Amém. Amados, quando observamos o texto em apreço, é necessário vos transmitir dizendo que a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, ela é constituída de passagens bíblicas de ordem descritivas, bem como passagens bíblicas de ordem prescritivas. As passagens de ordem descritivas são aquelas que narram fatos históricos, e as passagens bíblicas de ordem prescritivas são aquelas que prescrevem alicerce em princípios no Antigo Testamento e consubstanciado em doutrinas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, neste momento, ele está doutrinando a igreja de Corinto. Pois bem, doutrina é ensino, e o ensino tem 3 pilares, senão edificação, consolação e exortação. Percebe-se que Paulo está embasado em uma história em que ele viu a necessidade de corresponder às perguntas que foram arremetidas para ele estando na cidade de Éfeso. É importante entender qual a cidade que Paulo está descrevendo esta carta, senão a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, neste momento, não é a primeira cidade de Corinto, mas se trata da segunda cidade de Corinto, porque a primeira cidade de Corinto, ela fora destruída no ano 146 pelos romanos, na liga conhecida como a Liga da Acaia, e no ano 46, ainda antes de Cristo, um século depois, Júlio César, imperador, decidiu reconstruir esta cidade de Corinto. Percebe-se que a primeira cidade de Corinto era marcada pela prosperidade. A primeira cidade de Corinto era marcada pelo êxito político
político e econômico. Segundo os historiadores, dizem que a segunda cidade de Corinto fora reerguida das cinzas. A segunda cidade de Corinto fora reconstruída. Todavia, toda a marca, tudo aquilo que tinha na primeira cidade de Corinto, no viés político e econômico, foi a característica maior da segunda cidade de Corinto. Percebe-se, queridos, que nesse momento se trata do ano aproximadamente 51 a 56 depois de Cristo. Se você pegar então o período do ano 46 a.C. até o ano 55 depois de Cristo, nós temos uma longa data aqui na cidade de Corinto. Então percebe-se que desta data 46 a.C. até o ano 55 depois de Cristo, nesse momento a cidade de Corinto está vivendo o seu apogeu político e econômico. Esta cidade era dinamizada por dois grandes portos, chamado Porto de Lequeu e o Porto de Cencreia, ou seja, eram dois portos que davam dinamismo comercial e econômico para a cidade de Corinto. A cidade de Corinto também era marcada pela cultura daquela época. A cidade de Corinto, a sociedade estava em vento em polpa. O desenvolvimento da cidade era de uma infraestrutura sem precedentes. A cidade de Corinto era marcada pelas maiores culturas do período helênico, ou seja, a cidade de Corinto era uma cidade que se destacava, até porque era a capital da Caia, além de Atenas, capital da Grécia, bem como a cidade de Éfeso. A cidade de Corinto era muito importante, de certa forma, que atraía os marinheiros, os transeuntes, os forasteiros, que vinham pelos mares Jônicos e Egeu, paravam no porto de Cencreia e via a necessidade de entrar na cidade de Corinto, porque tinha algo dentro da cidade de Corinto que atraía esses marinheiros, que atraía esse turismo. Ou seja, no viés cultural e religioso, havia aproximadamente 1000 sacerdotisas de Afrodite, que na verdade eram 1000 prostitutas que praticavam sexo livre na praça de Corinto. Não bastasse essa promiscuidade, também elas tinham ali o seu templo, que chamava também o templo de Acrocorinto, ou seja, ou também chamado por muitos historiadores de Acrópole. Esse templo, amado, havia aproximadamente 574 metros de altura, ficava no ápice desta montanha. O ano passado eu estive pregando aqui no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Eu subi no morro ali aproximadamente 300 metros de altura e eu vi o quanto era extenuante, o quanto foi cansativo esta subida. Porém, saciou a minha curiosidade e eu fiquei me perguntando e fiquei indagando a Deus o que movia o coração destas mulheres de subir 574 metros de altura para servir a suposta deusa chamada Afrodite, que era reconhecida como a deusa da fertilidade e também a deusa do amor. Ou seja, além delas fazer o seu culto religioso, que nada mais era uma devassidão moral na praça, elas subiam ainda esses 574 metros de altura. Por trás dessa odisseia de deuses havia um ser chamado Satanás, que Paulo cataloga no capítulo 4, versículo 4 da segunda carta de Coríntios, dizendo: o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, mediante a idolatria, os coríntios estavam servindo esta deusa porque estavam cegos moralmente, cegos espiritualmente. E o apóstolo Paulo viu a necessidade de pregar a palavra na cidade de Corinto. Meus queridos irmãos, quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, não queira fugir dos obstáculos, não queira fugir do estado de coisas, não queira fugir da circunstância, porque do ponto de vista moral era impossível Paulo entrar na cidade de Corinto, do ponto de vista social era impossível entrar na cidade de Corinto.
permitiu para levar a luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus na cidade de Corinto. Nesta noite eu já quero aplicar a palavra de Deus na tua vida, te dizendo que quando Deus determina um chamado para a tua vida, não tem homem, demônio, anjo que possa parar aquilo que Deus te deu. Ou seja, se Deus te chamou, Ele te capacitou. Se Deus prometeu, pode passar a atmosfera do céu, pode passar a catástrofe dessa terra, mas o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E nesse momento eu já quero te exortar, te dizendo: não tenha medo da circunstância, não tenha medo da geografia, não tenha medo das condições sociopolíticas, porque quando Deus tem uma promessa, um chamado na vida de alguém, Ele abate Abinadab, Eliabe e Samar, levanta um Davi no meio da roça, levanta um Gideão no meio, aleluia, da caverna, levanta um Eliseu no meio da jumenta e dos cavalos, porque quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, pode passar os anos, mas o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você não entendeu? Deus não é político duas caras, que em época de eleição faz promessa e não cumpre um terço da promessa. Deus não é pai e mãe que quando promete, o primeiro esquecimento, esqueça da promessa. Deus quando promete, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, acredita, porque Ele vai cumprir na tua vida e na tua história. Percebe que o apóstolo Paulo entendeu o chamado de Deus na tua vida e decide entrar na cidade de Corinto, porque ele entendeu que maior é o que estava com ele do que aquele que estava no mundo. A Bíblia nos informa no livro de Atos dos Apóstolos, que informa a historicidade da igreja neotestamentária, que nos fala acerca desta história. Fala-nos que Paulo conhece Áquila e também Priscila, que eram construtores civis, que eram fazedores de tenda, fazedores de cabana. A Bíblia nos informa que ele começa a trabalhar para o seu alto sustento na cidade de Corinto. A cidade de Corinto, meu querido, estava cega. Por quê? Porque havia um chamado Deus Apolo. Apolo era aquele que fomentava, que incentivava o homossexualismo, fomentava a homossexualidade. As pessoas adoravam não somente os deuses, adoravam também os senhores, os imperadores. Isso faz-me entender. Esses dias, meus queridos, eu sou professor do estado e do município de Piracicaba. Esses dias, a coordenadora pedagógica, ela teve que barrar uma pessoa que queria entrar para lecionar a aula de saia. Ou seja, naquele momento foi proibida, a coordenação proibiu, mas eu fico observando mediante as leis que muitas vezes ficamos impossibilitados. Por quê? Porque muitas vezes falamos que só sonhamos, mas não agimos. Irmão, para de sonhar um pouco, vai para a ação, começa a materializar o teu sonho, começa a correr atrás daquilo que é teu. Deus te deu, está dado, está prometido, Ele vai cumprir. Percebe-se, pastor, eu fico chateado, angustiado. Por quê? Porque se a professora ou o diretor entrar dentro do banheiro, seja masculino ou feminino, ou seja, ela pode receber uma informação que está passando drogas psicoativas dentro do banheiro, mas se ela entrar dentro do banheiro, o aluno pode interpretar como pedofilia. Ou seja, estamos acuados, não tem direção, não tem mais professor, não tem mais pedagogo, não tem pessoa. Ou seja, há uma crise existencial instalada no nosso país, há uma crise de moralidade instalada no nosso país. Mas já foi dito aqui pelo meu amigo Leandro, eu apenas quero corroborar te dizendo: enquanto o mundo está em crise, enquanto para lá acho que não tem referência, o meu Jesus Cristo, Ele deu equilíbrio, Ele deu essência para Tomé. Sentimento de Tomé, síndrome de Tomé não pode pairar na igreja do século 21, porque a igreja do século 21 entende que quem chamou foi aquele que um dia disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a referência, Jesus é o equilíbrio, Jesus é o sentido, Jesus é o significado. Jesus faz, Jesus opera, Jesus impera. Ele é alfa, ômega, princípio e fim, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz. Ele é aquele que opera, que impera, que levanta e derruba, ontem, hoje, eternamente. Ele é Rei dos reis, é Senhor dos senhores, é aquele que é desde o princípio, antes do tempo,
que não acreditasse na tua chamada, no primeiro obstáculo, ele iria parar. No primeiro desafio, Paulo ia parar. No primeiro problema, Paulo ia parar. Mas ele disse: não, se formos expulsos da sinagoga, é porque Deus tem algo maior para a nossa vida. Tanto é verdade que o Espírito do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, em uma visão disse para Paulo: Paulo, se você entendeu a chamada, então não temas, não te cales, porque eu tenho um povo em Corinto, eu tenho um povo em Corinto. Ah, mas caladaçou. Tem pessoa, pastor, que às vezes falou: mas peraí, um evento de magnitude aqui em Queimados não vai acontecer, é impossível. Mas o Jesus que você serve é um Jesus que hoje ninguém entrava em Gadara, ele entrava em Gadara. O Jesus que você serve, onde ninguém quer entrar em Naim, Jesus Cristo entrava em Naim. Onde ninguém quer entrar, Jesus Cristo entra. Onde ninguém quer fazer, Jesus Cristo faz. Quem não te reconhece, Jesus reconhece. Quem não te faz, Jesus faz para você. É impossível para você, nada é impossível para Deus. Pastor, mas eu sou fraco. Diga eu fraco nesta noite. Eu sou forte. Quando eu penso que eu estou fraco, é nesse momento que eu mostro a minha força. É nesse momento que eu sou forte. Quem é forte no Senhor? Quem é forte no Senhor? Ei, não para no primeiro obstáculo, não para no primeiro desafio, não para porque as portas serão fechadas. É esse momento que a prisão vai chegar. Mas para isso, Deus fala contigo o que fala com Jeremias: desce a casa do oleiro, porque lá embaixo que eu vou dar visão de Deus para você. Agora tem gente, de graça receber, de graça dá. Quer dar aquilo que não recebeu. O pastor falou hoje de manhã. Quer dar o que não recebeu. Ataca a sueira, né, negas? Ei, Pedro e João saía de casa para a hora da oração no templo. Eles preferiam o portão oriental. O mendigo estava no portão oriental, porque havia uma competitividade de mendigagem, tanto grego, romano e cristão, que estava na porta do sul, que era mais usual, mais movimentada. Mas ele preferiu a outra. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava guiando ele. Para quê? Para entender que tem coisas na vida que não é ouro e prata, depende de palavra e unção. Sabe o que é isso? O que nós temos na igreja pós-moderna? Ou muitos líderes por aí? A Daragaçoia, é que onde está faltando palavra e unção, estão criando ouro e prata. Por quê? Porque ouro e prata atraía o mendigo. Ouro e prata reluzia. Ouro e prata atraía. Por que eu estou falando isso? Porque tem um sentimento neopentecostal que o Brasil bebeu dos Estados Unidos, que mais vale o teu carro, a tua casa, a tua conta, mais vale a técnica, o método, o formato, o jeito, o estilo. Mas Jesus Cristo continua dizendo: buscar primeiro o reino. Buscar primeiro o reino, a justiça. Tem crente que erra e fala as demais coisas. Não está falando demais coisas, porque demais coisas conota algo desprezível, fútil. Mas ele diz: e essas coisas, porque o contexto é comida, bebida e vestimenta que os gentios buscavam. Então ele está dizendo: ei, busque primeiro o rei, se movimente pelo rei, mobilize pelo rei, faça pelo rei, ache pelo rei, dependa do rei, ore no rei. Por quê? Porque comida, bebida e vestimenta vão te acompanhar. Quando você prioriza na terra, para Deus que está no céu, Deus no céu prioriza para você aqui na terra. Não precisa você ganhar ouro e prata. Ei, se Deus te chamou, não espera no tempo dele, porque palavra e unção você já tem. Agora a posição é sequência. Se prepara, porque Deus vai te usar.
espiritualidade, já não era mais a mesma. Por que não era mais a mesma? Porque nesse momento a igreja estava dividida em 4 grupos. Um grupo seguia Apolo, pregador eloquente, Alexandria, vinha de Alexandria, galgava as maiores culturas da biblioteca de Alexandria. Apolo tinha um grupo que seguia Cefas, porque era um legalista. Havia um grupo que seguia Paulo e dizia: Paulo é o evangelho da graça, da liberdade. Nós vamos seguir Paulo até porque ele é o nosso fundador. Peraí, vamos seguir Pedro, porque Pedro, ele é o fundador da igreja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ele se destacou no Pentecostes. Nós vamos seguir Pedro. Eles queriam achar uma referência, um líder para controlar, para guiar eles. E havia o 4º grupo que dizia: não, nós somos de Cristo. Diziam que estava com Cristo, mas Cristo não estava com eles. Por quê? Porque Cristo não escolheu grupo, Cristo não escolheu partido, Cristo não escolheu facção, Cristo escolheu a igreja. A família de Clói, algumas pessoas da família de Clói notificam para ele, e Paulo responde. Imagina o sentimento de Paulo: esse povo não entendeu nada. Eu fundei a igreja, implantei, mas tudo que eu expliquei para eles, eles não entenderam nada. Imagina essas pessoas da família de Clói perguntando: mas por que não entenderam, Paulo? E Paulo respondendo: sabe por quê? Porque nem o que semeia é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas alguma coisa na igreja é Deus que dá o crescimento. Paulo está dizendo: eu não sou nada, gente. Apolo não é nada, Pedro não é nada. Aleluia. Quem é alguma coisa, toda honra, toda glória, todo louvor, todo mérito, toda consideração seja dada a ele que faz crescer a igreja. Aí Paulo manda outra exortação dizendo: ei, Deus escolheu vocês. Por que Paulo diz isso? Sabe por quê? Porque as pessoas mais abastadas, que faziam parte do clero, da aristocracia que estava na igreja, humilhavam os mais humildes, os aldeões da classe social mais baixa que estavam na igreja. Agora imagina, trabalhava, chegava cansado, ia para a igreja e ainda recebia uma palavra de desânimo, uma palavra de derrota na igreja, por conta dos adeptos que lhe elevavam o nome das personalidades. Elevava o ego da personalidade. Meu querido, não olhe para o mensageiro, olhe para a mensagem. Não olhe para o pregador, olhe para o Deus que escolheu o pregador. Porque no momento que você começar a cultuar a personalidade, você a partir desse momento perdeu a essência da cruz na tua vida. Mas nesse momento, quando você entende e está orando dizendo: Deus usa o pregador, faz, aleluia, algo diferente na vida dele, na nossa igreja, na nossa vida, pode ter certeza que onde abundou o pecado vai superar, abundar a graça. Mas se você tiver com o último centavo de autossuficiência e prepotência dizendo: eu posso, eu faço, a graça não será suficiente para te alcançar. Mas faça como o filho pródigo e diz: Senhor, agora eu entendo quem é meu pai, faz-me de um dos teus trabalhadores. Porque quando eu tinha alguma coisa, eu dizia: Pai, dá-me da tua herança, a parte que me pertence. Mas quando você não tem nada, você não pede, você diz: me transforma, faz-me. Quero encerrar, preste atenção. Paulo vai dizer: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O que Paulo está dizendo? Aldeões, trabalhadores, calma, não frustre. Deus escolheu vocês. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis que não são, para aniquilar as que são. Qual que é o propósito? Para que nenhuma carne humana se glorie na presença dele. Aí Paulo vai concluir dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, como a palavra de vocês. O que Paulo está dizendo? Que os grupos estavam assemelhando com o quê? Com o mundo. No que assemelhava? A
positiva do Evangelho, influenciador no canal. Você não foi chamado simplesmente para receber graça, você foi chamado para transmitir graça, ser portador de graça. Então pregue, 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 pregue. A minha palavra e a minha pregação não foi como a de vocês, persuasiva, usando técnica, mas a minha palavra foi carregada do Espírito e de poder. Ei, querido, canta, mas canta no Espírito e no poder. Prega, mas prega no Espírito e no poder. Saúda a igreja, mas saúda no Espírito e no poder. Testemunha, mas testemunha no Espírito e no poder. Caminha, caminha no Espírito e no poder. Vai para a faculdade, vai no Espírito e no poder. Vai para o shopping, vai no Espírito e no poder. É por isso que os teus amigos batem em retirada. Por quê? Porque a luz, quando chega, as trevas vão embora, as trevas se dissipam, a treva se neutraliza. Você é maior, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Fique de pé, eu quero orar por você nesse momento. Cantor, já se prepara para louvar. Ei! Fala para o irmão que está do teu lado, diga para ele: Deus escolheu você. Mas Paulo falou 3 vezes. Sabe por quê? Para eles entenderem, colocar na cabeça deles de forma redundante, enfática, que foi Deus que escolheu. Fala para o irmão que está do teu lado: Deus escolheu. E ponto final. Não, mais forte, um ponto final. Agora, irmão, é com você. Corresponda o chamado de Deus na tua vida. Abarra sua manai. Ei, Suzana vai louvar, mas eu quero que você preste atenção. Quando eu pensava em desviar dos caminhos do Senhor, apostatar da fé, estava frio, estava na faculdade, estava terminando meu curso de geografia, estava acabando tudo a minha esperança no que diz respeito ao Evangelho e à fé. Mas de repente eu entrei dentro da sala de aula, num cômodo onde estava a coordenadora do curso e a orientadora. Preste atenção, o meu tema era voltado para as religiosidades, para a religião, de certa forma, que eu tinha que visitar todos os credos, todas as religiões, no espaço geográfico em Frutal, Minas Gerais, onde eu sou nascido. Mas preste atenção, a minha orientadora, pastor Eduardo, chegou e falou assim: olha, você precisa de entrar no centro de Umbanda. Eu falei: Senhor, mas no centro de Umbanda? Mais que você, se você não entrar no centro de Umbanda, você vai perder o seu trabalho inteiro. Estamos terminando o trabalho, você precisa ir para o centro de Umbanda e descrever a manifestação religiosa que acontece ali. A coordenadora do curso de geografia estava presente na sala, respondeu para a orientadora sem eu falar um A. Ela disse para ela: ah, mas não vai dar certo isso não. Falei: meu Deus, eu estou quase que desviado aqui dentro, eu preciso terminar o trabalho. A orientadora perguntou: mas por que não vai dar certo? A coordenadora respondeu: sabe por quê? Porque eles lá conhecem o que está dentro dele. Eu falei assim: eu quero fazer igual o Gideão, eu quero confirmação. Eu saí da sala naquele momento, fui para o corredor no saguão. Logo um colega virou para outro e falou assim: o que acontece que toda vez que o Mike Mokai chega perto de nós, há uma energia positiva que começa a mexer dentro de nós? Eu virei para ele: meu amigo, isso não é energia positiva, isso é a presença do Todo-Poderoso Deus. É isso que eu tenho, é isso que você precisa ter, meu querido. Eu falei: Senhor, eu quero a terceira e última confirmação. Aí Deus me levou para as primeiras cartas de João, dizendo: filhinhos, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Naquele momento eu entendi que quem estava dentro de mim é maior que o centro de Umbanda, é maior que a feitiçaria, é maior que a macumbaria, é maior que o saravá, é maior que a vela vermelha, preta, amarela, azul. Quem estava dentro de mim é maior que a galinha preta debaixo da encruzilhada. Quem está dentro de você é maior que o império de Satanás. É por isso que nesta noite não é admitido você ficar calado. Nesse momento você tem que se explodir.
creio que esse ano de 2015 ainda tem vitória para mim e para você, amém? Quem crê que ainda esse ano Deus vai derramar a bênção sobre a tua vida? Aquela promessa vai ser cumprida e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, mas isso é enquanto você e eu adoramos. Enquanto você adora, Deus está movimentando ao seu favor. Oh, glória! Pode aumentar um pouquinho primeiro. Aleluia! Santo Jesus.
abençoe. Eu te adoro, Jesus. Irmãos, às vezes você vê um levita cantando, um pregador pregando, você não sabe o que ele passou. Eu passei tanto preconceito, quando comecei a cantar. Porque eu gosto de cantar assim, meia doida. E aonde eu ia cantava doidamente, tinha sempre um que falava assim: tem gente que quer cantar para se mostrar. Mas eu gosto de cantar assim eu sei cantar. Aí aquilo me machucava, sabe? Eu sofri um preconceito. Aí eu comecei a cantar calmamente. Eu cantava comportamento, bem comportado. Aí nada acontecia. Aí Jesus falou assim: quem te chamou foi eu, quem te justifica também sou eu. Eu sei o que você passa, eu sei o que você vive. Aleluia! E se tu não abrir a tua boca para cantar, eu vou tirar, ô glória. Porque às vezes a gente fala, né, irmãos? E se sente coitadinho, dizendo: eu não vou fazer, eu não vou falar, achando que Jesus vai ficar te esperando. Só que se você não der lugar, se você não cumprir o ID, Jesus vai levantar outro no seu lugar. Porque a seara é grande, a obra é a segunda música, é a obra. Aleluia. E a obra também, irmãos. Tem muita gente precisando de socorro. E então não interessa o jeito que você adora. Se você canta baixo, se você canta alto, se você é afinado, se você não é. Se Jesus mandar você louvar, abre a tua boca e cante e adore. Porque só quem sabe o preço que você paga, só quem sabe o que você passa é o Senhor. Ele sabe quando você está lá dentro da tua casa, na madrugada, orando, clamando, Ele te conhece. Aleluia, vamos adorar? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É o
Aleluia.